Boa noite, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, nosso compromisso semanal. Toda quinta-feira, às 20 horas e 15 minutos, eu entro aqui ao vivo para poder ensinar vocês alguma coisa referente à confeitaria. Os temas são sempre muito variados, a gente pode falar de decoração de bolo, gestão de negócios, receita fácil venda, sobremesa para família, é muito variado os temas que a gente pode falar. Você pode sugerir o tema de qualquer edição aqui que a gente tiver de live, manda um direct aí para mim, Débora, eu gostaria muito de estar falando sobre tema X, tema Y, e hoje é um tema muito abordado por muitas de vocês, que a gente vai falar sobre produção em larga escala de brigadeiros, porque assim, eu sei que o nosso foco aqui é bolo, sempre será bolo, mas sabe aquela regrinha lá do Pareto que a gente fala que 80% das vendas vem de um produto e 20% vem de outras? Aqui no meu cardápio, na Confeto, hoje em dia, eu diria que 80% das minhas vendas são brigadeiro e bolos, e 20% ali é a caixinha de brigadeiro, que é um item separado, presenteável, apesar de ser o mesmo produto, é uma proposta diferente. Também temos produtos sazonais, o brownie, enfim, temos outros. Então o brigadeiro aqui vende pra caramba, é algo que eu já faço há 6 anos e durante esses 6 anos eu aprendi muito sobre brigadeiro. Na verdade é um assunto que está constantemente evoluindo, mudando, precisando de novas técnicas, principalmente agora porque assim, o mercado está passando por mudanças, essa questão toda aí de inflação, a gente percebe que marcas que a gente utilizava no nosso dia a dia estão mudando a composição dos produtos e a gente precisa se rebolar, precisa dar nosso jeito para poder garantir um produto de qualidade na mesa do cliente, né? Eu vou pedir para vocês, tem gente aí, tem coração? Estamos recebendo bastante coração. Ai, obrigada, mandem corações, eu peço muito para vocês que interajam comigo nessa live, porque o brigadeiro tem muitos segredinhos, muitas dicas, muitas coisas que parecem bobas, mas que fazem a diferença no resultado final. E como eu já faço isso há muito tempo, já tenho muita prática, muita vivência no assunto, então pode acabar que uma dica ou outra passe desapercebida e eu não fale aqui. Então se você tem alguma dúvida, manda aí que eu respondo para vocês. E sejam bem-vindos, compartilhem por favor essa live para que mais pessoas possam aprender sobre o tema. Me contem aí de onde vocês estão falando. Estão falando aqui do Rio de Janeiro, estão falando de qual região do Rio, estão de Manaus, ou da minha terra natal, de onde vocês estão falando. Tá dando para ouvir bem aí? Todo mundo tá me ouvindo? Qualquer coisa aí, eu tô com o microfone aqui, vocês mandam, não tô conseguindo te ouvir bem, tô te ouvindo legal. E é isso, gente. Na live de hoje eu vou falar sobre todo o processo do brigadeiro, não é ensinar apenas uma receita. Vai ter receita aqui, mas eu também vou falar sobre o processo para poder escalar a produção. A semana passada agora eu fiz 700 brigadeiros numa semana para entregar em 2 dias, na verdade. Então aqui a gente tem uma média aí de 600 brigadeiros por mês e sendo que semana passada foi atípico, foi 700 só em uma semana. E para isso, para poder atender com padrão, com qualidade, de uma forma que o cliente fique satisfeito e que a gente não fique louco, não precise ficar sem dormir, consiga viver a nossa vida com qualidade, existem alguns segredos. As dicas que eu vou dar aqui, aspectos técnicos, receitas também irão todas para o grupo do Telegram. Se você está assistindo a sua primeira live hoje, eu tenho um grupo no Telegram, onde todo final de live eu mando receita para vocês. O grupo é aberto para a gente conversar de segunda a quarta-feira. Vocês podem perguntar o que quiser, falar os temas que vocês querem conversar comigo e a gente interage, troca ideia. E toda receita, tudo que é falado nas lives vai para o grupo do Telegram. E você acessa o grupo do Telegram clicando aqui no link da bio, vai lá no perfil da Confeto, tem um linkzinho azulzinho. E lá você consegue ter acesso a tudo que é relacionado a Confeto e a mim. E vai ter lá, comunidade no Telegram para confeiteiras. Se você também não é confeiteira, é entusiasta, pense um dia se tornar ou gosta muito do assunto, você também é muito bem-vinda, tá? Bem-vinda, bem-vindo. Você pode entrar, fica à vontade. Meu maridinho, vou pedir para ele colocar Já, tem link do grupo aqui também. Meu marido é maravilhoso,
gente, ele já colocou o link do grupo aqui nos comentários. E aí é só vocês entrarem no grupo assim que a live acabar. E vocês pegam receitas, aspectos técnicos e tudo que vocês quiserem lá interagir. Estou à disposição de vocês, tá bom? E vamos começar agora a nossa live. Eu geralmente utilizo o fogão a gás. Aqui na live, como eu tô no meu estúdiozinho, né? Essa parte do meu ateliê é uma parte refrigerada e não tem gás. Então eu trago pra cá um cooktop. E falar pra vocês que faz toda a diferença a intensidade da chama do fogão para quem trabalha com fogão a gás, quem trabalha com botijão, quem trabalha com o gás que vem em encanamento de prédio, né? Então quando você tem um cooktop é mais fácil você já manter um padrão, mas quando você tem um fogão a gás você tem que ficar um pouco mais de olho para ver a questão de minutos, de ponto e de tudo. Vou começar aqui fazendo uma receitinha de brigadeiro que vai lá pro grupo depois do Telegram. Esse aqui é o de chocolate. Então vou começar, meu fogo está desligado, utilizando uma panela de fundo grosso. Gente, é sempre interessante você ter uma panela de fundo grosso, fundo duplo, fundo triplo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? É interessante que você faça isso. Eu tava o tempo inteiro sem microfone. Não, agora que eu me toquei, que eu tava achando o áudio um pouco chiado. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tava o tempo inteiro sem microfone. Vê aí se agora tá... Ai... Vê aí, teste. Vamos ver se agora o nosso áudio tá melhor. Tá melhor? Ai, gente, desculpa, mas que bom que a gente não começou a live sem o microfone. Pronto, deu tempo. Tava aqui desconectado, a gente olhando pra cara do cabinho desconectado aqui. Continuando, desculpem a interrupção. É sempre importante que você tenha uma panela de fundo grosso. Pode ser um fundo triplo, um fundo duplo. Porque o calor, ele vai vir aqui nesse fundo grosso e se dissipar por igual. Quando é uma panela fina, o calor vai tocar aqui na parte mais fina, vai aquecer mais aonde a chama está tocando e pode acontecer do seu brigadeiro queimar justamente naquele ponto. Então não adianta você ficar mexendo rápido, você piscou o olho, vem ali uma pelotinha de queimado. Então sempre priorize ter uma panela de fundo grosso. Na produção, como a maioria das pessoas, eu também trabalho em casa, separa uma ou duas panelas só para você fazer brigadeiro, fazer recheio, ser da sua confeitaria também, viu? Porque a panela, ela às vezes pode carregar um residual de sabor, de odor, de alho, daqueles produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, separem uma a duas panelas só para uso na confeitaria, só para uso de produtos doces, tá bom? A mesma coisa vai se dar com a espátula. Você vai ter espátula só para confeitaria. Preferencialmente, espátulas que são assim inteiriças. Você pode ver que aqui não tem nenhuma emenda, elas são muito mais fáceis de higienizar, é o que a Anvisa pede para utilizar. A Anvisa, ela não permite que uma cozinha industrial, uma cozinha que comercializa seus produtos, possua a colher de pau. A colher de pau, ela é um elemento super clássico aí, né, da gastronomia, muita gente utiliza, mas ela não é a mais adequada, porque ela retém ali as bactérias, ela pode ajudar a proliferar bactérias, ela retém a umidade, é uma madeira, por mais que ela seja selada. Com o passar do tempo, ela começa a soltar tudo que ela retém ali de umidade, de mofo, de bactérias. Então, utilize sempre espátula de silicone. Tem umas espatulinhas de cabinho duro que eu acho que é de polipropileno, mas assim, também não recomendo porque ela pode arranhar a sua panela. Se você tem uma de silicone, você vai preservar a sua panela por mais tempo. A panela, ela tá, vocês sabem que preço de panela, né, subiu muito ultimamente. Então até fazer uma compra de panela está se tornando uma compra, um investimento alto, né? Então, preserve a sua panela, preserve os seus instrumentos de trabalho para que eles durem bastante, para que eles durem muito tempo. Aqui, até o momento, eu coloquei leite condensado, chocolate em pó, já misturei bem, o meu fogo está desligado. Por quê? Porque como eu estou utilizando chocolate em pó,
se eu já colocasse aqui na panela quente, iam formar gruminhos, ele não ia se dissolver muito bem e no final o seu brigadeiro estaria com uma aparência não tão gostosa, não tão convidativa. Então aqui a primeira coisa que eu faço é misturar bem o chocolate em pó e o leite condensado. Eu gosto de utilizar o chocolate em pó 50% cacau. Tem algumas marcas que eu adoro também. Ultimamente eu estou utilizando a Gran Finale, que é uma marca do grupo da Flashman. Muito bom o chocolate em pó, 50% deles, e está com preço acessível. Aqui eu compro a R$ 28,00 o quilo. Você também poderia utilizar aqui o chocolate em barra, numa quantidade um pouco maior. E aí, gente, eu coloquei creme de leite agora e vou colocar manteiga. Por que eu utilizo creme de leite e manteiga para fazer o meu brigadeiro? Porque são produtos que levam gordura. E quando a gente tem a gordura aqui, a gente tem um espessante e a gente tem um resultado no nosso brigadeiro que remete à maciez. Então você vai ter aqui uma massa firme, porém super macia. Não vai ser aquele brigadeiro puxa. Você lembra aquele brigadeiro que era feito na nossa infância? Que a nossa mãe colocava ali uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga e 3 colheres de Nescau. Aquele brigadeiro ficava bem puxa, né? E era por N motivos que ele ficava puxa. Ele ficava puxa por quê? Fazia no fogo baixo, porque o achocolatado Nescau, ele tem um percentual de açúcar muito grande. O que acontece com o açúcar quando a gente derrete? Ele carameliza, né? Então ficava ali um brigadeiro caramelizado e não tinha algo com gordura como a manteiga e o creme de leite. Por isso que a gente está utilizando aqui na nossa receita de brigadeiro a manteiga e o creme de leite. Qualquer dúvida vocês mandam aí pra mim, tá? E aí, amores, quando vocês querem fazer um brigadeiro bem macio e evitar a cristalização deles, vocês devem dar prioridade a um leite condensado 8% de gordura, que é o leite condensado integral. Hoje em dia no mercado nós temos 2 tipos, o semi-desnatado e o integral. O semi-desnatado ele possui 6% de gordura, já o integral ele possui 8% de gordura. E deixa eu contar para vocês, teve um dia que eu fui fazer uma encomenda de brigadeiros e aí a marca que eu sempre compro não ia chegar a tempo porque eu compro na distribuidora e aí eu fui no mercado. Eu cheguei no mercado e para a minha surpresa todos os leites condensados do mercado eram semi-desnatados. E eu fiquei, gente, agora? Não tinha nenhum integral. Várias marcas aboliram o integral, estão só com semi-desnatado e algumas marcas estão com os 2. Mas naquele dia, naquele mercado, só tinha o semi-desnatado. E aí eu comprei o semi-desnatado moça. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito de leite moça, mas enfim, né? Comprei o leite moça semi-desnatado e comecei a fazer as minhas massas de brigadeiro. Gente, no dia seguinte, quando eu fui pegar a parte de cima das minhas massas, estavam todas cristalizadas. Eu precisei remover a parte do brigadeiro que estava cristalizada e perdi um pouco de massa, um pouco de produção. Por quê? O leite condensado semi-desnatado, ele não tem tanta gordura para você reduzir aqui para fazer o brigadeiro. Você perde muito líquido, você reduz muito líquido e aí ficou aquela camada de açúcar. Mesmo eu vedando, não deixando nenhum espaço de ar, virou uma camada de cima cristalizada. E a gente não, assim, tem gente que gosta, mas eu, Débora, não acho legal você servir para o cliente um brigadeiro cristalizado. Não tem gente que não se importa, sabe? Tem cliente que recebe e acha uma delícia, acha crocantinho, aquele açuquinho ali meio esfarelento. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Já aconteceu com vocês também de fazer uma massa de brigadeiro em um dia, armazenar na geladeira da forma correta, no dia seguinte chegar lá e tá cristalizado? É errado, é um erro. E aí, quando a gente vai utilizar um semi-desnatado para fazer o nosso brigadeiro, o ideal é que a gente corrija esse percentual de gordura. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar um creme de leite fresco, porque o percentual de gordura do creme de leite fresco é bem maior do que o de caixinha.
Eu posso aumentar a quantidade do creme de leite. Ele vai passar mais tempo aqui na panela para poder reduzir e chegar no ponto. É verdade, é um fato. Mas eu posso corrigir colocando mais creme de leite porque ele tem mais gordura. Posso aumentar a quantidade de manteiga. Então, a gente consegue dar um jeito, equilibrar para que isso não aconteça. Mas foi assim curioso, porque eu estava ali fazendo, nem tinha me tocado. No dia seguinte, quando eu vi, estava uma camada toda craqueladinha, daquele açúcar meio esfarelado, com aquela textura ali de cristalização. Eu acho assim, de última, não acho legal não. Pode acontecer, não estou dizendo que as pessoas erram, mas eu, Débora, preferiria não, que isso não acontecesse comigo, sabe? E aí, tô aqui fazendo o meu brigadeiro no fogo alto. Então, estamos aqui no fogo alto. Com a minha espátula, eu giro aqui a espátula pelas bordas, depois pelo meio, para impedir que o brigadeiro aqui fique em algum local sem passar e queime nessa panela. Então, eu girando aqui a minha espátula por todo o fundo, pegando todo esse fundo de panela, eu impeço que ele tenha algum pontinho queimado. Até no brigadeiro de chocolate isso é mais difícil de você visualizar, no branco é mais possível visualizar quando você queima. Mas você mexendo assim numa panela de fundo grosso, já não tem muito esse risco, vai diminuir bastante esse risco aqui de você queimar o seu brigadeiro. Eu também estou em fogo alto. Por que eu estou em fogo alto? Porque o fogo baixo, quando a gente está passando aqui o açúcar no fogo baixo, fica aqui 20 minutos mexendo o açúcar em fogo baixo, ele vai o quê? Virar caramelo. Então o seu brigadeiro vai ficar com uma textura puxa-puxa, aquele ali que você puxa o brigadeiro e ele vai, assim, faz um fio. E essa textura aí, tem gente que gosta, mas eu acho que hoje em dia não combina muito com o movimento do mercado, de como as coisas estão hoje, né? Na confeitaria de uns 5 anos pra cá, começou a gourmetização, né? E aí o brigadeiro gourmet era esse, que levava gordura e ele simplesmente corta. Ele não faz aquele fio meu Deus, de calda, de caramelo. De caramelo. Quer que eu mostre aí de perto? Pode mostrar, por favor. Ó, amores, eu estou aqui no fogo alto. Ó, mexo aqui o meio, depois eu venho e mexo a lateral. Aqui ele está começando a dar ponto. Como que eu sei que ele começou a dar ponto? Ele começou a engrossar. Você vê que não está mais líquido. Daqui a pouco ele vai começar a ferver. Eu acho que se eu parar de mexer aqui, ó, já dá pra ver as borbulhinhas, ó, já começou a ferver. E agora, quando começa a ferver, que a gente precisa cuidar mais ainda para que ele não caramelize. Ó, mostra pessoal aqui a nossa plaquinha porcionadora também. Vou mostrar ela daqui a pouco pra vocês. Essa placa é bem legal. Ela tem seus prós e contras, né? Eu venho aqui pra falar pra vocês toda a minha opinião sincera. Não sou patrocinada por ninguém. Vocês sabem que tudo que eu compro aqui eu sou bem sincera com vocês. E tem também a novidade aqui. Ah, exatamente. Temos aqui a novidade do mercado, né? Essa plaquinha aqui, ó. Eu comprei 2 tamanhos. Esse aqui, você pode ver que ela tá uma bolinha menor, ela faz de 12 gramas. E essa aqui, a bolinha maior, ela faz de 16 gramas. Vou mostrar pra vocês. Não se preocupem não, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já começou a engrossar. Vocês veem que onde eu faço o movimento, fica o desenho. Ó, onde eu passo a espátula, fica o desenho. E já já vai ficar pronto. A outra dica bem legal para quem vai fazer brigadeiro em larga escala, não faça, mexendo na mão, muitas receitas de uma vez, porque você vai ter dificuldade para enxergar o ponto. Essa panela aqui eu utilizo para fazer no máximo 2 receitas por vez. Ela tem o quê? Uns 20, 25 centímetros? Acho que 20 centímetros de diâmetro, né? Então, é melhor que você faça 1 ou 2 receitas por vez. No máximo, estourando 3 receitas por vez. Mas não me inventa de pegar um caldeirão e colocar 10 latas. Isso aí vai... Primeiro, você vai ficar nervoso porque o ponto não vai chegar nunca. Depois, você vai ter dificuldade.
de visualizar o ponto. Então, faça de poucas em poucas receitas por vez, tá bom, gente? Pode voltar a câmera. E só dicão aqui nessa live, viu? Não se preocupem que após o término eu vou enviar todas as informações no grupo do Telegram, inclusive a receita desse brigadeiro aqui. Também tem aquela dica para quando for fazer lá a quantidade, se tiver brigadeiro branco, brigadeiro de chocolate, começar branco. Ah, isso é legal, ó. Meu marido tá lembrando aqui que, gente, como eu falei, são muitos anos trabalhando com isso, né? Então, a gente vai adquirindo hábitos para poder otimizar nossa produção e a gente nem se toca que acaba virando um hábito, um método, né? E quando você for começar a produzir brigadeiros, por exemplo, um cento meu aqui, eu coloco até 4 sabores. Meu pedido mínimo são 25 brigadeiros por sabor. Então, digamos que o cliente pede ali um cento para mim. Ah, eu quero brigadeiro branco, eu quero limão, quero chocolate e quero brulê. E quero ferreiro. Como que eu começo? Eu começo com brigadeiro branco, porque aí chega na hora do limão, eu não preciso lavar a panela, eu aproveito a panela. Aí, ok, o limão já fica com sabor residual, eu lavo a panela, aí eu vou fazer o de chocolate do ferreiro, aí eu já consigo, terminei a minha massa, eu já consigo aproveitar a panela sujinha do residual de chocolate para fazer o de ao leite, entende? Então, para você não precisar lavar a panela 3 vezes, 4 vezes, lava só 2. É bem mais prático você começar com o sabor branquinho, o sabor com menos sabor. Mais básicozinho. Com o mais básicozinho para depois você colocar o outro. Aqui o ponto já está quase chegando. Vem aqui ver. Pode filmar de cima, porque você sabe que se eu tirar aqui, né, a panela do cooktop, ele grita. Ó, gente, como que eu sei a textura perfeita do meu brigadeiro de enrolar? Você passa aqui a espátula, olha como demorou para juntar. Se você tem termômetro, ele também precisa estar na temperatura de 95 a 105 graus. Ó, você passa aqui, ó, você já vê o fundo da panela. Por isso que se você fizer 10 receitas ao mesmo tempo, 5, você não vai conseguir ter essa visualização de ponto. Ó, então eu venho, olha só, a panela já dá para eu ver o fundo. E aí quando eu venho e vou jogar a espátula, cai um bloco. Ele não cai um fio de recheio, cai um bloco de recheio, ó. Pá! Pou! Então esse aqui é o ponto do meu recheio. Eu já posso desligar o fogo. Quando eu desligo o fogo, eu ainda dou mais uma mexidinha para ele não grudar no fundo da panela. Quando você mexe um pouquinho depois de desligado, ele fica mais brilhoso também, fica com um brilho lindo. Isso não faz tanta diferença, porque a gente vai cobrir com confeito depois. Mas só um fato, se você mexe um pouquinho aqui, ele fica com um brilho lindo. Ó o ponto que eu falei, pá, caiu o blocão, ó. Isso aqui é um ponto de brigadeiro de respeito, um brigadeiro correto, balanceado, com percentual de gordura bem bacana. Aí, gente, se eu fosse utilizar a minha placa porcionadora, essa placa aqui, esse pequeno neném, olha o tamanho dela. Esse que é um dos problemas dela, é que ela é muito grande e muito pesada. Fico curioso de ver quanto que ela pesa, vou pegar a balança. Pega a balança aí, vamos ver o quanto que essa plaquinha pesa. Mas assim, se eu fosse... Opa, quase que teve um acidente aqui. Se eu fosse fazer o brigadeiro agora e moldar nesta plaquinha, eu iria pegar essa placa, passar desmoldante, um pouquinho, levemente, uma borrifada de desmoldante, colocaria o meu brigadeiro por cima e aí eu viria com uma espátula e espalharia. Quando a gente passa a espátula por cima aqui da placa, o brigadeiro vai entrando nas cavidades e essas cavidades ficam totalmente preenchidas. Então elas geralmente têm um tamanho, um padrão totalmente igualzinho. Cada brigadeiro vai pesar 15 gramas direitinho. Mas aqui, como eu já tenho um pronto, eu vou mostrar para vocês como que eu armazeno o meu brigadeiro quando eu vou enrolar da forma tradicional, né? Na forma da mão. Eu tenho um prato,
Pode ser o prato se você quiser. E eu tenho aqui uma camada de plástico filme. E aí eu venho com a minha massa de brigadeiro, coloco aqui no meio, raspa bem essa panela, dá um close aqui nessa massinha. Olha como ela tá linda, cremosa. Dá pra sentir um cheiro. Perfumada. E aí, gente, coloquei aqui no meio. Como que eu vou armazenar isso daqui? Eu venho com o meu plástico, ó. E eu encosto totalmente. Para evitar que fique em contato com o ar. Aqui você viu que pedacinhos que ficaram em contato com o ar são muito pouquinhos, né? E aí eu repito o processo do outro lado. Ó. E eu fecho. Débora, eu poderia fazer isso aqui num potinho também? Poderia fazer num potinho que pega altas temperaturas, baixas temperaturas? Poderia também. Só que aqui, quando você faz esse formatinho, fica mais fácil de armazenar na geladeira, no congelador. Então, você pode fazer tanto no potinho quanto no plástico filme. Tem umas marcas de plástico filme que grudam um pouquinho, é normal. Mas essa daqui que eu uso é aquela lá que vocês amam. Toda vez que eu mostro isso aqui, vocês piram. É esse plastiquinho aqui dessa G-Útil. Ele é bem legal, da Guarufilme. Ele não gruda nada. Vocês vão ver daqui a pouco. E aqui temos um brigadeiro super balanceado, feito direitinho. Vou ter que matar a curiosidade. Porque tem brigadeiro aqui, então né? depois você fazia a gente tira. Depois você faz isso. Depois você faz. Coloca isso aqui na geladeira pra mim, por favor. Quem tiver com qualquer dúvida, me avisa que a gente para tudo aqui para poder te responder, tá? Limpar minha mãozinha aqui. Limpar a mesa. Outra... Ah, tá. Pode trazer para cá. Também vou mostrar para vocês que quando a gente vai fazer em larga escala e a gente já deu uns passos na nossa carreira, né? A gente não tá mais começando. Igual o meme da Suzana Vieira, meu amor, não tô começando hoje, já tenho um pouco mais de condição. A gente pode investir num neném desse daqui, que é uma panela mexedeira. Ó, ela tem aqui essa espátula que fica rodando. Tem aqui uma panela de alta qualidade, é uma panela da Tramontina. Ó, ela tem um fundo aqui, ó, super grosso. Olha aqui esse fundo, maravilhoso. E aqui você pode fazer o brigadeiro nessa panela. Ela fica aqui com a espátula, ela tem essa panela de qualidade adaptada, tem a base que fica misturando e tem o motor. Essa panela aqui, ela existe em várias marcas. A minha é da Benedita Pan, amo de paixão. Acho que vocês sabem, né? Eu recomendo sempre, de vez em quando eu mostro ela aqui. Eu gosto muito dela, ela trabalha pra caramba. Só que, assim, é difícil de achar o ponto nessa neném. Você tem uma estrada a percorrer até você encontrar a forma que você quer que o brigadeiro fique. E aqui, como ela fica mexendo numa velocidade constante e você coloca um número alto de latas, por exemplo, essa daqui é no mínimo 4 latas, porque é o tamanho dessa panela, comparado a essa daqui, ó, que eu fiz agora. É muito grande. Então aqui é no mínimo 4 latas. Então, se você utilizar ela para fazer no mínimo 4 latas, você precisa adaptar, como eu falei lá no começo. E como que eu adapto, Débora, para conseguir um ponto satisfatório de brigadeiro de enrolar aqui? Você aumenta o número de gordura, você aumenta o percentual de gordura. Então você pode utilizar o leite condensado integral, você pode utilizar o creme de leite fresco, ou pode aumentar a quantidade do creme de leite, aumentar a quantidade da manteiga. Se você quiser, você também pode utilizar a glucose de milho. Eu particularmente não uso já faz um tempo porque eu utilizo um leite condensado de bastante qualidade.
Mas a glucose, ela é como se fosse um açúcar invertido. E ela tem um papel aqui de anticristalização. Quando você utiliza a glucose de milho na sua mistura, ela vai demorar um pouco mais a cristalizar. Se um brigadeiro cristaliza em 3, 4 dias, com a glucose ela vai cristalizar em 5, talvez 7. Claro que isso vai depender da sua receita, do percentual de gordura que você usou. Se você utilizar algum espessante, que eu também recomendo que você utilize espessante na receita, se ela não levar algum elemento espessante naturalmente nela, como é o cacau em pó, como é o leite em pó. Fazer uma receita simples de brigadeiro branco, não tem espessante nenhum. Você pode colocar algo para ajudar a engrossar. Claro que numa quantidade totalmente proporcional para não ficar sabor residual, enfim, para não dar ruim a sua receita. E você pode espessar com gema, você pode espessar com farinha de trigo, amido de milho. Mas enfim, para utilizar essa daqui, eu recomendo que você aumente o percentual de gordura e que você utilize algo para retardar o efeito da cristalização e um espessante. Não tudo junto necessariamente, tá? Você vai balanceando aí as receitas. Pega por aqui que vai tudo junto. Quer mostrar o virador? O virador? Não, tá bom. Ela também, gente, essa panela acompanha um virador, porque vocês viram o peso dela, né? Então, para você virar, é muito grande o peso, a força, a posição. Então, ela tem uma ferramenta que ajuda, você encaixa ela e vira. Então, isso aí também é muito bacana. Já fizemos aqui a nossa receita. Eu vou mostrar para vocês a placa. Placa porcionadora. Tem várias marcas que tem, eu acho que a Benedita também tem uma placa porcionadora dessa. Ela é feita de polipropileno, só que ela é muito pesada. Eu acho que ela tem 104 cavidades, ela é legal para você fazer o centro de brigadeiro. Geralmente 4 receitas dessa que eu ensinei dá para fazer. Vai fazer essa peça inteira e vai sobrar um pouquinho para você enrolar na mão. E aí como é que você faz? Quero utilizar essa placa aqui. Eu venho aqui com desmoldante, dou uma leve borrifada, viro o meu brigadeiro quente aqui em cima, venho com uma espátula e espalho. Quando eu espalho, cada quantidade de brigadeiro vai entrar dentro de cada cavidade dessa daqui e eles vão ficar com um tamanho padrão. Eles só não saem boleados, eles saem tipo um tubinho, e aí você tem que bolear e passar no confeito. Vou demonstrar aqui pra vocês. Aí essa placa, ela já foi bem mais cara. Acho que hoje em dia ela tá mais barata, viu? Ela quando lançou era uns R$600. Eu acho que hoje em dia você encontra 300. Ela é um produtinho caro. Tenho aqui um granulado de chocolate, um granulado belga. E essa placa aqui, para ela poder esfriar, você pode levar à geladeira. O ruim é você encontrar um espação na geladeira para caber ela. Ou ela fica em temperatura ambiente por umas 6 horas, de 4 a 6 horas. E aí você cobre a superfície com um plásticozinho para não cristalizar. Para desenformar, você levanta ela aqui. Ela vem com um pistão que tem o tamanho aqui do rolinho igualzinho da cavidade que vai expulsar. Então você coloca aqui de lado, puxa e ele sai. Vou passar um pouquinho de desmoldante aqui na minha mão. Gente, desmoldante é vida para poder fazer brigadeiro. Não sei se vocês já sabiam disso. Outra diquinha. Ele sai assim. Dá pra gente pesar, deixa eu ver aqui. Qual que tá o peso dele? 15 gramas, 16. Pode dar 15 e 16, pode mostrar aqui. 15 e 16. Aí você vem, boleia, passa no seu confeito. E depois que você passa no confeito, você vai e passa novamente a mão. E aí meio que dá uma penteadinha assim, ó. Como é que ele fica bonitinho, redondinho, perfeito. Vou fazer outro aqui para vocês acompanharem. Venho com o meu pistão, coloco, sai o brigadeiro. Esse aqui tá com 15 gramas. Até agora uma variação bem possível, né?
Vamos ver outro aqui. 15 gramas, 16. 15 e 16, tá tudo bem possível aqui. Tudo bem tranquilo. Vou fazer só mais uns pra gente poder averiguar. Gente, assim, eu tenho prós e contras desse produto aqui. O pró, ó, 15 gramas também, bem bacana. O pró é que os produtos, os brigadeiros saem padronizados, é que ela faz uma quantidade grande por vez. E o contra é, ela é muito grande, eu tenho uma certa birra de lavar isso daqui. Imagina você lavar 104 cavidades, ó, 15 gramas. Tô aqui fazendo e pesando, tá, gente? Só para poder mostrar para vocês, mas eu tô fazendo isso. E aí, eu tenho essa questão aí. Eu acho que dá um trabalho do caramba para lavar. Eu acho que ela é cara para você ter várias. Acho que ela ocupa espaço, mas é inegável. O tempo que você gasta... Olha só, conversando com vocês, eu fiz 6 brigadeiros, sabe? É muito rápido. Então, sim, ela tem seus prós e contras. Não dá para eu falar mal. Agora que ela tá mais baratinha, se você tem espaço em casa, talvez comprar uma usada, acho que sim, pode ser uma solução bacana para você fazer brigadeiros em larga escala. Agora, se você tem muito pedido assim, meu pedido mínimo são 5 brigadeiros por sabor, aí não tem necessidade de você ter uma placa dessa daqui. Ela é legal para você fazer vários no mesmo sabor. Ou então, eu tenho um espaço muito pequeno, trabalho em um ateliê pequenininho. Também acho que não é tão indicado assim para você, porque o espaço que ela ocupa é bem grande, o peso é grande, o trabalho para lavar também é grande. Eu nunca vi, mas ia ser legal se eles fizessem uma que fosse metade, né? Para meio centro, porque o peso ia ser melhor. Eu nunca vi. Vocês já viram se existe algum com 25 cavidades, 50. com 50 cavidades? 50 ainda seria pesado. Não, mas pensa, ia ser metade do peso metade do peso, metade da cavidade. Seria interessante também. Seria interessante fazer dessa forma. Então você passa 2 vezes a massa aí, você vai lavar só uma, então é menos cavidade para lavar e é mais fácil de manusear. Ó, Benedita, se não tiver, Ai, gente, meu marido querendo inventar coisa, né? Mal de engenheiro. Mas é isso, ó. Olha como é rápido. A gente tá conversando aqui, já fiz mais 5. Vou deixar você pesar agora. Eu tava só esvaziando ela para você pesar, matar sua curiosidade. Isso sem a placa de baixo, né? Que é um acompanhamento dela. Ela vem aí 3 peças. Ela vem um pistão, vem a placa toda perfurada e a plaquinha aqui. 2,2 kg. Eu acho bem pesado. Então, ok. Tivemos aqui a nossa primeira porcionadora, a nossa primeira geringonça foi mostrada com sucesso. Pode recolher aqui para mim, por favor. E agora eu vou mostrar para vocês a queridinha do momento. Só se fala nela, que é a nossa plaquinha porcionadora aqui da... Não vou nem dizer que ela é da Blue Star, que essa daqui realmente ela é... Leva isso aqui também. Ela realmente é da Blue Star, mas outras marcas já lançaram. Eu não sei se foi a Blue Star ou se foi a outra marca que lançou com parceria com uma moça que faz brigadeiros bem famosa aqui do Instagram. Mas assim, é um produto... Pode pegar aquele potinho de coração vazio pra mim, pra eu poder botar os docinhos aqui? Mas é um produto que tá sendo muito falado. Esse produto aqui, ele vem... São 2 peças... Essas 2 peças aqui, elas vêm com as tirinhas, imitando, né, as tirinhas aqui. Então você encaixa as 2 peças, ela faz aqui os buraquinhos. E aí, você coloca a massa de brigadeiro aqui, inteira. Deixa eu já demonstrar pra vocês, não vou ficar só falando não. Ó, gente, quando faz a massa assim, depois ela fica armazenada dessa forma. Ó, fiz a minha massa de brigadeiro. Já coloco aqui fabricação, recheio. Já tenho todos os dados dessa massa.
E aí eu posso congelar, eu vou ensinar também no Telegram o que eu faço para congelar isso aqui. Eu posso congelar, eu posso armazenar em geladeira. E aí, como é que eu faço para produzir nessa maquininha aqui? Eu pego um pedaço. Pode chegar. Pego um pedacinho. Coloco aqui na minha forma. Encaixo a parte de cima. E aqui eu passo de um lado para o outro. Algumas vezes. E retiro. E saem 2 tirinhas padronizadas. O que sai aqui é resto. Você volta para cá e utiliza depois. Então, com essas 2 tirinhas aqui, ó, ela não gruda. Isso eu acho muito legal. Ela não gruda na maquininha. Aí eu posiciono as 2 tirinhas com uma certa distância uma da outra. Venho aqui novamente. E faço esse movimento de vai e vem para poder bolear. Ó, aqui embaixo ela tem um pezinho que é para ela não se mover na superfície, ela não ficar deslizando. E aí você vem e temos várias bolinhas. Elas não estão 100% boleadas, mas aquela lá também não faz 100% boleado. Agora tem a questão do padrão. Vamos ver aqui como que elas estão. Essa daqui é a que promete 12 gramas. E na embalagem, o fabricante fala que pode ter variação de 1 grama, para mais ou para menos. Então, vamos ver aqui. Temos 11 gramas, aceitável dentro do que o fabricante fala. Vamos ver aqui. 12 gramas. Tá bom, tá legal, tá bonito, tá bacana. Débora, esse brigadeiro é muito pequenininho. Realmente, ele não é o padrão. Ó, 13 gramas. Já fugiu um pouco. Vou deixar ele aqui de cantinho. Mas esse tamanho de 12 gramas é legal. Outra de 13. Pra gente fazer brigadeiros que levam confeitos mais pesados, como o xerém. Ó. Aqui tá certo, 12 gramas, passou no teste. Como o xerém, como o blossom. Para decorar no bolo também, né? Para decorar bolo, que eu geralmente costumo utilizar pequenininhos, né? Brigadeiros pequenos, eu acho que fica mais delicado. Mas de forma geral, o padrão dela de 11, 12 gramas tá bem bacana. Até agora 2 fugiram do padrão. E tá dentro do mais ou menos 1, né? É, porque foi pra 13, né? É. Ó, outro de 11. Então, nesse teste dessa plaquinha aqui, ó. 12 agora. 12, 13. Eles passam, porque 1 grama eu acho que é aceitável. Então, todos eles passaram aqui nesse teste. Então, vocês viram que em poucos minutos a gente conversando eu fiz 8 unidades. Foi rápido. Eu achei uma economia de tempo. Para larga escala é bacana. Para quem vende cento com aquele tamanho menor, na forminha número 6, acho que vale a pena. Então, venho, boleio. E agora vamos testar a placa de 16 gramas, que é a placa maior. Eu tô só aqui boleando para mostrar para vocês que é rapidinho, né? Aqui vocês também já estão me vendo trabalhar. Então, primeiro faz as bolinhas, joga aqui. É claro que a gente usa uma bandeja maior para poder fazer em larga escala. Mas, de forma geral, tudo certo. Vamos fazer agora com a outra plaquinha. Vou levar essa aqui para lá. Essa é a plaquinha de 16 gramas. Vocês podem ver que é bem maior o furo. Vamos repetir o procedimento. Pegar um pouquinho de massa com as mãos untadas.
colocar aqui. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver quando eu fico aqui? Puxa mais perto. Tá. E aí eu venho, faço o movimento pra frente e pra trás, igualzinho a outra. Retiro o excedente. Aqui eu consigo 2 tirinhas. Vou centralizá-las com uma distanciazinha uma da outra. Encaixo e vou bolear. E saíram aqui os nossos quadradinhos. O que fica aqui do lado é excedente. A gente retira, volta para a massa e vai de novo. Aqui só de olhar eu já sei que não tem o mesmo tamanho. Acho que não é segredo para ninguém, né? Não tem o mesmo tamanho essa dessa, essa e essa. Mas vamos pesar aqui para ver. Vamos ver. 11 gramas, extremamente pequeno. Vamos ver você. 18 gramas, sendo que a variação seria de 1%. (17 ou 18? Se for 17, você passou. 17 gramas, então, passa no nosso teste. 15 gramas, é 1 grama a menos, então, passaria no nosso teste, já que é uma placa desenhada para 16. 14 gramas já não passa, realmente fica um tamanho muito menor. 19 gramas, vocês percebem que a gente tem, da mesma vez, 2 tamanhos muito distintos, gente. Vamos ver esse. 13 gramas, nós temos 13 e 19 na mesma leva. Então, essa daqui, ela é mais difícil. Ela, para você fazer brigadeiros em massa, você investir nisso daqui, talvez já não seja tão interessante assim. Sendo que, para você corrigir o peso, não é mais fácil você vir pesar 1 a 1 e tal. Quando eu fiz a compra desse produto, eu achei interessante. O de 12 gramas funciona super bem, mas o de 16, ele precisa ser ajustado. Eu acredito que a marca vá fazer o ajuste disso daí futuramente, mas eu acho que eles poderiam recolher do mercado e fazer um novo produto. Outras dicas pra gente fazer a nossa produção em larga escala com muita qualidade. Não adianta, podem inventar quantos produtos quiserem, que essa aqui ainda vai ser a nossa amiga. Amiga e inimiga, né? Porque dependendo, ela dá uns defeitinhos aqui, não é muito boa. Tem muita gente que gosta de utilizar essa daqui, que é a balança de precisão. Essa daqui ela fala 15,8 gramas, 15,1 gramas, sabe? Ela é bem precisa no peso, mas eu acho que essa daqui já aguenta barra pra gente também. Essa daqui é super baratinha, você encontra a R$20, a no máximo R$25, num preço bom. E aí é você pesar aqui tudo. Qual que é a minha sugestão para você que está fazendo em larga escala? Coloca a sua massa de brigadeiro aqui, coloca a sua balança aqui, aí vem e pesou, digamos que seja 15. 15, deixa aqui no canto, não boleia. Pega outro, 15, ok, pega outro, deu 18, aí vai tirando, deu 15 aqui. Separa todos, faz essa quantidade toda. Aí depois, com calma, de preferência sentadinho, coloca num lugar onde você consiga descansar, porque ficar em pé muitas horas prejudica a gente, né? Aí sentadinho você vai e boleia todos e passa no confeito. Essa é a minha sugestão. Outra sugestão também, pega ali a embalagem de transporte para mim. Você sabe que vai pegar uma encomenda grande. Quando faltar alguns dias, você já monta a sua embalagem. Aqui eu sei que eu vou ter 50 brigadeiros para sábado. Então eu já estou com a minha embalagem montada e com as minhas forminhas colocadas. Então no dia eu tenho só que enrolar os meus doces. A embalagem já está montada. De preferência já coloca teu adesivo, já deixa tudo isso aí para você não ter que se incomodar.
É bem mais prático. Outra coisa, você faz primeiro todos os brigadeiros e por último você faz o acabamento. Quem tem uma pitanga de Nutella, faz por último. Quem tem uma pitanga de doce de leite, faz por último. Quem é para maçaricar, deixa todos separados numa bandeja, num recipiente onde você consegue passar o maçarico e faz isso por último. A finalização sempre por último. Quando a gente vai fazer um produto escalável, a gente precisa ter toda uma linha de produção. Vou produzir todas as massas, armazenar, etiquetar, ok. Depois eu vou pesar todos de todos os sabores, ok. Depois eu vou passar no confeito e colocar na caixa, ok. Depois eu vou finalizar, pronto. Eu sei que não parece não ter mistério, mas muita gente fala, vou fazer agora 25 de chocolate de um cliente. Aí depois vai fazer outros sabores, pega um outro cliente, também tem 25, aí você tem que voltar, abrir o confeito novamente, pegar, colocar na bandeja. Já faz um cálculo para o seu dia. Hoje eu vou ter para 3 clientes 75 brigadeiros de chocolate, 50 brigadeiros brulê, 25 brigadeiros de churros, 25 de meio amargo. Já anota tudo, assim você vai fazendo toda a quantidade junto de cada sabor e aí no final você destrincha quem vai para qual caixinha. Então faça isso. O brigadeiro, ele é um doce de uma duração mais ou menos prolongada. Ele não precisa ser feito tão em cima da hora quanto um doce que leva morango fresco. Então você pode fazer ele em um dia para entregar no outro. Não tem problema. A textura dele não vai alterar. A não ser quando o cliente fale, olha, eu tô pegando com você no sábado, mas eu só vou consumir na segunda. Então, se você puder, enrola ele no sábado, porque você sabe que ele vai ficar sábado e domingo ali paradinho, esperando para ser consumido na segunda. E é isso, gente. Temos aqui várias dicas. Testamos 2 produtos. Olha a nossa produção aqui. Quanto brigadeiro a gente fez em pouco tempo. A nossa massinha também ali que nós produzimos em aula já está refrigerando na geladeira. Você também pode deixar o brigadeiro perder a temperatura em temperatura ambiente, deixa do lado de fora de 4 a 6 horas. Na geladeira, em 2 horas ele vai estar bom para usar. Se você estiver com muita pressa, aí você coloca no congelador, que de 40 minutos a 1 hora ele vai estar pronto. E se você está com pressa de utilizar, receber um pedido de última hora, não coloca ele em potinho, não armazena ele agrupadinho. Você coloca ele numa vasilha, num recipiente largo e fininho, que essa troca de calor é mais rápida, ele refrigera mais rápido. E essas são as dicas que nós temos hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi bem esclarecedor, mas aí qualquer coisa vocês falam comigo. Entrem no grupo do Telegram para vocês terem acesso a todo esse conhecimento e receita. E também precisando, contem comigo, pode me chamar lá. Na bio aqui do perfil eu tenho também o meu canal no YouTube, se vocês quiserem ver. Toda terça-feira vai sair vídeo novo, então toda terça tem vídeo novo, toda quinta temos lives. Então vocês vão ter sempre muito conhecimento saindo daqui. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Um beijo, brigadão. Tchau, tchau.